Ninguém faz nada sozinho. Você faz com quem sabe. Então, os aspectos relacionados à transferência de tecnologia, não somente transferência de tecnologia entre nacionais, mas entre nacionais e estrangeiros, nos capacitam a desenvolver mais e melhor. Nós trazermos os nossos profissionais, os nossos estudantes, os nossos técnicos que estão fora do Brasil para dentro do país para trabalhar conosco. Olá, eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, Júlio César Moreira. A nossa conversa agora é com Júlio César Moreira, que é presidente do INPE. Vai ser bacana esse bate-papo, presidente, para que a gente possa entender ali um pouco das complexidades do mundo que é abraçado pelo INPE, sobretudo num contexto que a gente está vivendo em relação a tarifaço de Donald Trump. A gente sabe que isso esbarra muito em questões também de propriedade intelectual, mas eu queria partir a nossa conversa de um ponto de entender como que trabalhar nas questões de propriedade intelectual é estratégico e essencial para a gente pensar na produção nacional e incentivos para o Brasil. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Eu diria para você, como uma primeira fala, o INPI, para não nos confundir com outros órgãos, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que, na verdade, trata do ativo mais importante da humanidade, que é o conhecimento humano, é a capacidade de gerar conhecimento. E de que forma o nosso país pode se apropriar desse conhecimento para produzir riqueza, desenvolvimento científico, desenvolvimento social e desenvolvimento tecnológico do nosso povo, permitindo efetivamente trazer riqueza para o nosso país e, da mesma forma, nós possamos competir em um modo mais justo e equitativo com os outros parceiros comerciais do mundo. A gente vai acompanhar debates aqui ao longo dos próximos episódios do EsferaCast sobre como que isso se refere especificamente ao sistema de saúde, ao setor de saúde, né? O que a gente tem de desafios colocados para conseguir avançar nesse sentido de propriedade intelectual na área de saúde? Principalmente a nossa capacidade de apropriação desse conhecimento disponível. Nós ouvimos aqui agora, há poucos momentos, o presidente Sanches falando sobre os biofármacos, que é uma área que o Brasil precisa se apropriar tecnologicamente para a gente ganhar independência e autonomia, para trazer mais saúde para o nosso povo. Mas se nós olharmos por um outro aspecto, por exemplo, na parte de biodiversidade brasileira, o país, como um país mega diverso, ele tem uma oportunidade única de se apropriar desse conhecimento que está sendo gerado hoje através das startups, deep techs, nas diferentes regiões do país, principalmente na região norte, onde a gente pode gerar novos farmoquímicos e não biofármacos, para que a gente efetivamente traga novos medicamentos para novas soluções de doenças existentes, para que a gente consiga também ocupar esse espaço no mundo. É um problema que eu diria para você que é grande do tamanho do Brasil. Nós temos que fazer muito em diferentes áreas e temos que fazer escolhas. Mas eu acho que nós temos capacidade como país, por nossa grandeza, de optar em diferentes aspectos por essas diferentes possibilidades, de tal forma que a gente, além de avançar também com a parte de biofármacos, consiga avançar também na parte de farmoquímicos, além dos outros aspectos que são essenciais dentro da política industrial do governo, da Nova Indústria Brasil. A parte de energias renováveis, sustentabilidade, tudo isso se comunga e pode trabalhar de forma coordenada, trazendo, obviamente, um foco na saúde dentro da política brasileira de apoio geral da saúde no Brasil. A gente pode efetivamente trazer esse aspecto em pauta e, junto com esse aporte tecnológico que nós temos capacidade de fazer, realmente deslanchar a área de saúde no Brasil e reposicionando-a de uma forma mais assertiva no mercado mundial. Quando a gente fala de biofármacos, do que exatamente a gente está falando? Que exemplos que o senhor traria de coisas que estão muito em alta para o setor? Exatamente isso que acabou de ser discutido há poucos momentos, que tem a ver, por exemplo, com o tratamento da diabetes. Nós estivemos, por exemplo, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma empresa que veio com uma proposição diferente de mercado, onde uma das diabetes, a empresa trazia a cura da doença. E essa cura da doença estava associada não mais com o preço de produção do medicamento, mas efetivamente com o custo que o país poderia pagar por ele. Isso foi rebatido no Brasil e foi rebatido nos principais países do mundo como uma política não adequada. E nós acabamos não tendo incentivo nessa área de desenvolvimento. Com relação, por exemplo, na área de tratamento de diabetes, hoje a Novo Nordisk, que é uma líder mundial no tratamento com Ozempic, tratamento de diabetes, a gente tem como efeito colateral do medicamento o tratamento da obesidade, o que alavancou as vendas do medicamento. Mas, efetivamente, o Brasil hoje, tendo capacidade de fazer isso,
a gente consegue já entrar no mercado com o nosso genérico de uma forma muito mais assertiva, baixando o preço e trazendo mais saúde para o nosso povo. É um aspecto a ser considerado. Mas isso não se limita somente a isso. Se nós pensarmos de uma forma mais ampla, aquilo que vale para a área da saúde vale para outras áreas tecnológicas. Por exemplo, na área de alimentos, o avanço que nós estamos observando em termos de transgenia, modificação genética de plantas, está trazendo uma nova fronteira tecnológica, onde nós falamos de desenvolvimento de plantas de acordo com a nossa especificidade, de acordo com a especificidade que os cientistas estão determinando, ou seja, uma soja que produz mais grãos, tem um determinado tamanho de crescimento e tem um menor ciclo de produção. O que é que tem a ver isso com fármacos? Quando a gente olha para a área de fármacos, a gente vê uma tendência mundial também de absorção da tecnologia na área farmacêutica, na área do agro. São os chamados nutracêuticos. A gente não produz somente alimentos, a gente vai produzir alimentos e medicamentos concomitantes. Isso representa toda uma mudança de visão que tem hoje. Hoje nós estamos no início desse processo, mas com certeza ele não será o final, porque efetivamente nós teremos toda uma mudança radical de conhecimento que vem sendo adquirido com essas pequenas mudanças em sequências do DNA dos organismos vivos, para chegar realmente numa mudança mais agressiva, muito mais proveitosa para o ser humano. Como é que isso pode ajudar a fomentar a indústria nacional, secretário? Secretário não, presidente. Presidente. Desculpa. De uma forma muito clara, trata-se de política de governo, política de Estado. A propriedade intelectual ela perpassa os governos, ela é uma estratégia de país, como a gente está observando na disputa hoje em dia Brasil e Estados Unidos. O que a gente pode tirar proveito disso é como nós, com os recursos e o conhecimento que nós dispomos, podemos nos apropriar dessa informação do conhecimento, que hoje nós falamos da economia do conhecimento, de que forma essa economia, esse conhecimento gerado pode ser apropriado pelo país, trazendo benefício para o nosso povo. O nosso grande desafio, uma vez mais, é ter capacidade de fazer tecnologias de ponta. Quando nós falamos, por exemplo, desse lançamento da AMS, isso, para a gente, como estudioso do assunto na área de propriedade intelectual, a gente trabalhando nessa área, a gente fica um pouco angustiado, porque efetivamente nós estamos falando de uma tecnologia de 20 anos atrás. O Brasil não pode, como país, ficar dependente de vencimento de patentes para poder lançar tecnologias. Ele tem que ser capaz de inovar e, ao mesmo tempo, também de trabalhar com essas patentes que estão sendo extintas para gerar e se apropriar do conhecimento como está sendo feito hoje. Mas não deve ser visto como uma etapa final. É uma etapa intermediária de aprendizado do país para ganhar autonomia no campo tecnológico. E como é que a gente ganha essa autonomia, né? Para que a gente se desenvolva, apesar dos limites das patentes que são colocados mundo afora? Eu sou pesquisador de origem. E para a gente que é pesquisador de origem tem uma máxima que é muito interessante. Ninguém faz nada sozinho. Você faz com quem sabe. Então, os aspectos relacionados à transferência de tecnologia, não somente transferência de tecnologia entre nacionais, mas entre nacionais e estrangeiros, nos capacitam a desenvolver mais e melhor. Nós trazermos os nossos profissionais, os nossos estudantes, os nossos técnicos que estão fora do Brasil para dentro do país, para trabalhar conosco, é outra etapa fundamental. Investirmos na educação e na conscientização do nosso povo de que a propriedade intelectual ela está no nosso dia a dia e representa um diferencial concorrencial e a sobrevivência das empresas no mercado é algo fundamental que nos leva nesse caminho de autonomia para a gente conseguir realmente alavancar o país da forma adequada. Esse é um assunto que também tem referência quando a gente pensa nas ações possíveis do Brasil em relação à reciprocidade contra os Estados Unidos, né? A própria lei faz menção, a lei da reciprocidade faz menção à quebra de patentes, por exemplo. O senhor vê o Brasil nesse estágio de ter que acionar isso? Eu não vejo que estejamos nesse estágio, nem entendo neste momento que seria adequado, até pelo cenário que se apresenta. Hoje, os principais medicamentos adquiridos pelo SUS são medicamentos de empresas estrangeiras, multinacionais, que vêm para o país. E muitas americanas. E muitas americanas delas. Então, se a gente parte para uma situação que eu creio que o entendimento sobre propriedade pelos nossos dirigentes políticos já está maduro o suficiente para entender isso, a gente pode levar a uma situação de impasse para o próprio país. A gente pode tomar uma ação dessa, e é uma ação que está sendo avaliada e pode ser tomada. Mas, efetivamente, o que pode terminar ao final é não termos acesso aos medicamentos necessários para o tratamento do nosso povo. Medicamentos que ainda nós não produzimos internamente e não temos autonomia nem conhecimento de produzi-los. Então, a gente viola o direito de propriedade ou derruba ou faz a exceção do direito de propriedade
e a consequência imediata disso seria não a entrada de medicamentos no país. Não beneficia nem os parceiros nos Estados Unidos, nem beneficia os brasileiros no acesso aos medicamentos que nós precisamos. Aqui fora do ar, o senhor estava até me explicando que a gente já utiliza um pouco desse tipo de estratégia, até como uma questão ali de autonomia, de resposta também, independente do cenário com outros países. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. Do ponto de vista da propriedade industrial, das patentes, a regra comum é a cooperação internacional, e nisso nós falamos de âmbito global, não somente com os Estados Unidos, mas, por exemplo, Japão, Coreia, China, Rússia. Todos os países nós temos um relacionamento e acordos de parceria muito fortes. E nesses acordos de parceria, o que nós buscamos sempre é poupar trabalho, otimizar o desempenho e melhorar os resultados. E, obviamente, o Brasil tem o entendimento de que ele tem capacidade de exame das patentes brasileiras e estrangeiras, mas se a gente puder se apropriar dos resultados dos parceiros e utilizar isso internamente, é mais do que adequado, porque também nós temos escritórios fortes fora do Brasil que trabalham de forma adequada. Então, a utilização desse resultado, ele é utilizado internamente no NPI como uma etapa para minimizar o esforço do exame de determinada tecnologia e acelerar o processo. Não significa a aceitação do resultado, mas significa a avaliação da busca que é feita para identificar se a patente deve ser concedida e do próprio exame em si, do mérito tecnológico da patente, se ela deve também ser concedida. Então, esse processo é natural no nosso âmbito, não nos causa surpresa e também não significa perda da nossa autonomia como país. Significa apenas se utilizar de resultados que outros colegas e outros escritórios, como os americanos, como os chineses, como os japoneses e inclusive os colegas da América Latina, podem se utilizar de forma bilateral ou multilateral para a gente salvar trabalho, melhorar o desempenho e melhorar a qualidade dos títulos que são concedidos no Brasil. Presidente, vamos para o minuto final aqui do nosso bate-papo no Esfera Cast. 5 perguntinhas para o senhor, valendo a partir de agora. Uma característica sua que te fez chegar onde está hoje? Assertividade. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira? Melhoraria meu lado emocional. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Independência do NPI. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma única palavra ou frase? Independência tecnológica. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Alexandre de Moraes. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!